Aleluia. Apareceu aqui, tu tá online. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esperar o pessoal entrar. Tem só uma pessoa aí. Vamos esperar. Vamos, pessoal. Vamos entrando. Vamos acordar, povo. Bora. Vamos falar sobre oração eficaz. É muito importante na vida do crente. Vambora, gente. Vamos entrando. Vamos compartilhando. Compartilha aí nos grupos aí. Você Compartilha e comenta, porque a gente só vai saber se você tá aí, se você comentar você que alguma entrou coisa. Aí, já comenta dá aí, um já joinha, dá um coraçãozinho. Manda um ok, bota um boa bota noite. Uma árvore, um coração, bota fruto e vida. Ó, fruto. Peraí, não. É a mesma notícia. É fruto e vida. Fruto e vida. Coloca aí no comentário pra gente saber quem está nos ouvindo nessa noite. Nós vamos falar oração eficaz. Ó. Uma Bíblia pra mim, fruto. Dá uma Bíblia pra mim. Ó, peraí. Fruto, vida. Fruto, vida. Fruto, vida. Aleluia. Compartilha, gente. Compartilha. A gente vai falar sobre oração com eficiência. Boa noite, você que já entrou. Boa noite, você que já chegou aí, já está aí conosco. Abra sua Bíblia em Efésios 6:18. Tem algumas pessoas aí, nós já vamos começar. Você já vai compartilhando aí com as pessoas para entrar e a gente já vai iniciar, para não atrasar muito. Daniel e César Aleluia. já estão aí. O livro mais de, gente. O livro de Efésios. Vamos falar de oração, tem que começar orando. Compartilha. Olha, antes da gente orar, deixa eu falar um negócio pra você. Fruto, vida. Falar um negócio pra você. Pessoal. Bota no comentário pra gente saber que você tá aí. Comenta bota aí, um pô. joinha. Dá um joinha, manda um coraçãozinho, faz alguma coisa que aí eu amo. pra alegrar o coração do seu pastor. Nós vamos orar, nós vamos falar sobre oração eficaz e a gente tem que orar, né? Feche seus olhos que a gente quer orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus, nós adentramos na Tua presença agora, Senhor Deus, nessa rede social, para falar, Senhor Deus, de um assunto importantíssimo, Senhor Deus, que é oração, Pai. Estamos num momento em que precisamos entender muito sobre isso, Pai. E, Senhor Deus, não podemos entender oração sem a sua ajuda, sem o seu apoio, porque oração é um diálogo contigo, Pai. É falar contigo e te ouvir, é entender a sua vontade, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor Deus, que toda barreira agora entre nós e as pessoas que estão conectadas, Senhor Deus, nesse momento a esta live, ou aqueles que vão ver posteriormente, toda barreira ao assistir esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, venha cair por terra, Pai. Senhor Deus, o inimigo tem lançado sofismas sobre a mente das pessoas para cauterizar a sua mente, tem lançado mentiras, Senhor Deus, para impedir as pessoas de prevalecer na fé, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, ele não pode resistir à sua palavra, Senhor, porque a sua palavra é verdadeira e é fiel. Amém. E é sobre a sua palavra que nós vamos hoje, Senhor Deus, lançar esse fundamento bíblico, Senhor Deus, sobre a vida das pessoas. Amém. Por isso, em nome de Jesus, Pai, invade cada lar essa noite, entra em cada casa, Senhor, em nome de Jesus, Tu já está aí. Nós declaramos assim, já sabendo que Tu és presente, Tu és onipresente, mas te pedimos, Pai, entre em cada casa espiritual,
espiritual esta noite em cada coração. Senhor Deus, vai jogando por terra, Senhor Deus, todo bloqueio, Senhor Deus, toda dureza de coração, Pai, toda dúvida, Pai, muitas dúvidas lançadas na mente dos seus filhos, impedindo-os de conhecer a verdade. Em nome de Jesus, Pai, lança fora toda dúvida da mente, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, toda acusação do inimigo, Senhor Deus, contra a vida dos seus filhos, nós repreendemos em o nome de Jesus todo bloqueio, Pai, em nome de Jesus toda resistência. Amém. Em nome de Jesus eu declaro, resistência caia por terra em o nome de Jesus. Resistência ao entendimento da palavra, nós te repreendemos em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus também dores que vão começar a aparecer agora no corpo dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, repreenda agora. O inimigo vai tentar lançar dores no corpo de algumas pessoas para incomodar, Senhor Deus, para causar incômodo, para que elas venham desistir, Pai, de persistir nesse conhecimento até o final. Mas, Pai, em nome de Jesus, Pai, os seus filhos são homens e mulheres espirituais e vão entender e estão intercedendo comigo, porque o inimigo não vai impedir que o conhecimento entre na mente e no coração deles, Pai. Esta noite, Pai, Tu separou esta noite para falar aos nossos corações, Pai, e o que Tu tiver que fazer vai acontecer. Acalma esses lares, toma as crianças, Pai, de cada casa, em nome de Jesus, Pai, traz calma, traz tranquilidade aos pais, Pai, para esse momento, para essa horinha, Pai, em que vamos falar de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que entrou agora, deixa o seu comentário aí pra gente saber que você participou, para no final a gente mandar beijinhos pra você, tá bom? E vamos fazer uma live participativa. Nós queremos que você coloque a dúvida de vocês. Eu tô aqui com o meu celular. Deixa eu mostrar aqui, pastor. Tô aqui com o meu celular, que ele tá tendo vida própria às vezes. Ele responde por conta própria, Tô aqui com o meu celular, ó. E as perguntas que vocês, mediante ao que nós fomos esclarecendo, vier, pode perguntar, que eu vou estar aqui a gente vai estar aqui para responder. Vamos lá. Efésios, coloca aí, pastor, Efésios 6:18. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, vai dizer: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. É uma ordenança aqui que Paulo faz aos Efésios para orar em todo tempo com súplica. Para que a gente precisa orar, pastor? Mas a oração é um contato que nós temos com o Pai. É uma intimidade que nós precisamos gerar com o Pai. É necessário orar para a gente ter essa intimidade e saber o que o Pai quer com relação a gente. Como é que a gente vai ter intimidade com alguém se a gente não está próximo dela? E a forma de estar próximo do Pai é a gente estar orando. Além de ler a sua palavra, a gente escuta o que Ele diz, e orando nós entramos em comunhão com o Pai para entender também o que Ele quer dizer e nos orientar. Oração é só falar com Deus, pastor? Não, oração é você. Tem oração, tem intercessão, tem clamor, tem súplica. Tem vários tipos de atuações que está tudo relacionado. Campo da oração, né? Tá relacionado à oração. A oração é você vai ter um diálogo com o seu Pai, você vai ter uma intimidade com o seu Pai, você vai orar como se estivesse conversando com seu amigo, um amigo seu próximo. Você que não sabe orar, eu não sei orar, mas se você estiver conversando com uma pessoa íntima, você vai se abrir para ela. É assim, você precisa se abrir, confessar para o seu Pai, conversar com Ele. Conversar, pastora. Jeremias 33:3, cortei. Jeremias 33:3 vai dizer: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a pastora falou isso daí, ligou algo aqui. Oração não é monólogo. Oração
é diálogo. Deus está falando aqui em Jeremias, ó, você vai me invocar e eu te responderei. Deus está falando, ó, quando você me invocar, eu vou te responder e te anunciar coisas grandes. Deus falou, ó, só se você me invocar, é só me invocar que eu vou te responder e além de responder, eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. Ou seja, Deus está querendo que a gente invoque Ele para Ele responder. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que oração não é monólogo, é diálogo? Porque o Pai do céu, o Criador dos céus e da terra, Ele tem muito mais coisa a te dar do que você para Ele. Às vezes nós passamos horas orando, mas com essa mania nós de despejar tudo em Deus, não separamos um tempo para ouvir. E toda vez que eu e você invocamos a Deus, Ele anseia responder nossas orações. Mas da mesma forma que queremos falar para Deus nas orações, precisamos estar prontos a ouvir. Já viu aquela conversa, pastora, que você tenta ter com a pessoa, mas só ela fala? Já. Será que Deus passa por isso? Com certeza, sabe por quê? A gente fala com Deus através da oração e depois a gente precisa ouvir a voz dele através do Espírito Santo que está dentro de nós, certo? Só que como nós vamos entender a voz do Espírito Santo que está dentro de nós se não lermos as Escrituras? A gente vai ficar confuso. As pessoas ficam confusas, elas não sabem o que é Deus, não sabem o que é maligno, né? Que é Satanás, e não sabe o que é a alma. Por quê? Porque não sabe as Escrituras. Conheceis as Escrituras para você conhecer a Deus. Meu povo erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Assim diz o Senhor. Quando a gente conhece as Escrituras, a gente acaba conhecendo o poder de Deus. E o poder de Deus, ele está atrelado não somente a glória, a fogo, a unção, nada disso. É a gente saber e ter a certeza que nós servimos um Deus que tem todo o poder. Tá tudo no controle de suas mãos. Ele tem todo o poder. Aleluia. Quando oramos, quando lemos a sua palavra, nós sabemos, não temos dúvida, que ele tem todo o poder. Todo o poder dado a ele. Não é metade, nem 90%, nem 95%, nem 99,9%. É todo o poder. O teu Deus, o meu Deus, ele tem. Então, nós erramos porque não conhecemos a Escritura e nem o seu poder. Seu poder para quê? Seu poder para libertar, seu poder para curar, seu poder para operar milagres, seu poder para tirar do cativeiro, seu poder para jogar o inimigo por terra, seu poder para poder nos dar poder. Porque ele diz lá que ele já nos deu poder em Marcos. Ele fala claramente, ele já nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, e se beber algo mortífero, nada vai acontecer, para expulsar demônios. Ele já nos deu poder, ele já nos deu autoridade. Poder está atrelado à autoridade. Mas vamos parar por aqui, para a gente não falar sobre os outros assuntos. Nós estamos falando de oração, então a oração ela move tudo isso. É verdade. Só que, para as pessoas que ainda não entendem o que é oração, nós precisamos entender o básico, o princípio da oração para ela poder ser eficaz. Como a oração ela é eficaz? Nós precisamos saber que nós pedimos a quem? Nós pedimos a Deus. Está lá em João 16, 23, 24. Vem dizendo, se pedires alguma coisa ao Pai, ou seja, nós pedimos a Deus. Então, não pedimos a Jesus e nem ao Espírito Santo, nem outro qualquer tipo de ídolo que se vê por aí. Nós pedimos a Deus. Então, lá em João 16, 23 e 24, você pode continuar lendo comigo aí, vai dizendo, se pedires ao Pai. Então, primeira coisa que nós temos que entender, nós não pedimos a Jesus nem ao Espírito Santo, nós pedimos ao Pai, a Deus. Ele vos concederá em meu nome, isso é Jesus falando. Então, nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Até agora, ele está falando com os discípulos, até agora, nada tendes pedidos em meu nome, pedides e receberes,
para que a vossa alegria seja completa. Mas, pastora, nem tudo que eu peço é respondido. Claro. Aí nós vamos estar explicando no decorrer dessa live. Por que que a nossa oração muitas das vezes não é eficaz? Por que a nossa oração não é respondida? Por que a nossa oração ela não surte o efeito correto? Porque precisamos orar da forma correta. Primeiro, nós temos que orar a Deus e no nome de Jesus. Não é mesmo, pastor? Gente, é importante na oração entender que Deus anseia por um diálogo perfeito com você. No anseio de Deus. Olha o que vai dizer Jeremias 29:12. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Olha só, vocês vão me invocar e vão passar a me orar. Invocar a Deus é ir diante dele segundo a sua palavra e começar a orar nela. Aí quando a gente faz dessa forma, a Bíblia está garantindo que dessa forma, e somente dessa forma, ele começa a nos ouvir. E quando ele começa a nos ouvir, ele começa a responder. É triste saber, pastora, que a gente fez muita oração. No início. É triste saber que a gente fez muita oração sem eficácia nenhuma. Peraí, um minutinho, sai daqui não. Deixa quieto aqui. Eu tô lendo aqui, você tá mexendo no meu negócio? Que negócio é esse? Você tem que ir pra mesma página. Então, é impossível entender, é triste saber que nós fizemos muitas orações ineficazes. Precisamos aceitar isso e acertar logo. Outra coisa que eu quero deixar claro para você. Fazemos também. Oração é também pedir, não é só pedir. Oração é também pedir. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem um versículo muito lindo. Porque tem muita gente que fala o seguinte: eu não peço nada, eu só agradeço. Ei, Deus é seu pai. Sabe por que você não pede? Porque você ainda não conhece quem é o seu pai. E as escrituras, a Bíblia diz que elas são divinamente inspiradas para corrigir, para nos corrigir. Então deixa as escrituras te corrigir. Porque se Deus é teu pai, se você não pede a ele, você vai pedir a quem? Mas não é só pedir. Gente, oração é louvor, oração é gratidão, oração é adoração, súplica. Oração é súplica, clamor. Oração é pedido, oração é clamor. Oração é um nível de intimidade com Deus em que você pode apresentar para ele tudo que você tem. Oração é se colocar, se colocar em disposição para Deus te usar. A oração você está falando aí, né? Oração é pedir. Olha o que 1 João. Oração é ter comunhão. A oração é receber a sua presença. A oração é dar acesso a Deus às nossas vidas. A oração é estabelecer a vontade de Deus na terra. E a oração é um ato de adoração. Olha só. E a oração é um serviço. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vai dizer o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa... Aqui tá a chave, pastora. Aqui tá a chave. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vou repetir. Esta é a confiança, precisamos ter essa confiança, que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. Então, antes de orar, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Olha o que acontece. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Ou seja, então não cabe eu, afoito, cair de joelho e começar a orar sem saber qual é a vontade do Pai. Isso daí é mais lá pro final, né? Mas a gente não vai ter tempo pra frente. Deixa eu te cortar. A oração... Não sei se vocês anotaram aí. A oração é falar com Deus. A oração é ter comunhão com Deus. A oração é fazer petições a Deus. A oração é reconhecer a sua presença. A oração é dar acesso a Deus, à nossa vida.
A oração é estabelecer a vontade de Deus na terra. A oração é um ato de adoração, o pastor já tinha falado sobre isso. E a oração é um serviço. Lá em Lucas 2:37 vem dizendo... E que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava à noite e de dia em jejuns e orações. Então era um serviço com uma senhora de 84 anos. E eu e você, muitas das vezes, nem um terço dessa idade, não queremos mais orar. Não queremos mais clamar, não queremos mais entregar a nossa vida, a nossa família diante do Senhor. Mas uma coisa aqui também, pastor, muito interessante, como diz, o que não é orar? O que não é oração? O que não é oração? Oração não é implorar, porque oração não é convencer, que a gente não vai convencer a Deus de nada. Oração não é tentar convencer, não é convencer. A oração é a chave para o sucesso da vida cristã. Precisa ser realizada dentro dos padrões divinos, é o que o pastor está falando. A gente precisa conhecer as Escrituras, porque aí nós vamos conhecer a sua vontade, e aí nós vamos orar de uma forma eficaz. É igual eu estava falando no início, voltando lá, nós oramos a Deus, pedimos em nome de Jesus, e o Espírito Santo é Ele que nos convence, é Ele que está conosco, Ele que está nos orientando em todas as coisas, dentro da palavra, como proceder. Mas como vamos entender a voz do Espírito Santo se não temos intimidade com Deus? Nós não pedimos, eu preciso repetir isso aqui, nós não pedimos a Jesus, nós pedimos a Deus. Jesus está à direita do Pai, é nosso advogado, o nome dele tem poder. Nós pedimos a Deus no nome de Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós, está nos orientando, nos guiando, nos direcionando, nos fazendo entender a voz de Deus. E quando não sabemos orar, na Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então nós precisamos entender as funções corretas. Deus, ele fala o quê? Lá no versículo que o pastor leu, em Efésios 6,18, vem dizendo, em toda oração é súplica. Às vezes a gente está orando, mas às vezes a gente está suplicando. Orando em todo tempo, em espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos, orando em todo tempo. Não é todo tempo que você vai ficar de joelho dobrado com a mãozinha assim e orando, não é isso. É orando em todo tempo com a sua mente, toda sua mente ligada. Quando nós estamos ligados em Deus, nós estamos orando o tempo todo. Quando a gente anda ligado com Deus, a gente consegue entender qual o propósito da nossa vida em qualquer lugar que a gente venha estar. Porque nós somos sensíveis à voz do Espírito. E às vezes a gente está, de repente, caminhando, de repente a gente está na festa, de repente a gente foi buscar um filho na escola, de repente a gente foi abastecer o carro, de repente a gente foi fazer compras. Por isso que a gente precisa estar em oração. Porque nós somos instrumentos de Deus. Se somos instrumentos de Deus, temos que estar disponíveis. Como nós vamos ser disponíveis a Deus para ser usado por Deus para alguém se a gente não tem uma vida de oração? Se a gente não sabe discernir o que é emoção, que acho que é coisa da minha vontade. Eu acho que sou eu não vou lá naquela pessoa. Não, o Espírito Santo está te impulsionando e muitas das vezes você não vai porque você acha que é de você. Deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia fala, e eu vou pegar aqui, que eu escrevi bem aqui. A pastora tá falante hoje, né? Caraca, não tá dando nem espaço para mim, mas eu vou chegar lá. Pera aí, eu vou te dar. Que a gente vai chegar. Vou te dar espaço. Oração é comigo mesmo. Aleluia. João, deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos nada de nós mesmos, tá? Nós não temos nada de nós mesmos. Então isso que você sente dentro de você, a vontade de falar, uma vontade de orar, uma vontade de falar de Jesus, a Bíblia tem uma resposta para isso. E para todas as outras questões que você tá na sua mente. Ela diz aqui em João, nunca esquece disso, que eu nunca esqueci disso. Esse versículo é poderoso também para deixar a gente em submissão a Deus. Para entender que a gente não tem nada se Deus não nos der. Lá em João 3:27, anota aí, João 3:27. Você que muitas das vezes o Senhor te toca para você orar por alguém, para você falar com alguém na rua, não vem de você. Vem dizendo assim, o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu.
Se eu sou um instrumento de Deus, se o Senhor me escolheu, eu sou eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo adquirido. Então eu sei que eu não recebo nada que não venha de Deus. Então aquela minha vontade de falar com alguém, de ser usada por alguém, vem de Deus. Se vem de Deus, eu preciso deixar Ele me usar. Então não esqueça disso. A minha vontade não é. É o Espírito que está te impulsionando para falar algo de Deus para essa pessoa. E vai ser fundamental. Ah, mas eu não sei falar. Ele vai te orientar. Porque se você ler a palavra, ele vai fazer você lembrar. O Espírito Santo faz a gente lembrar da palavra. Então, deixa ele te usar. Gente, isso que a gente está falando aqui é importantíssimo. Porque Deus, ele quer falar conosco, ele quer ter uma comunhão conosco. E você precisa entender que é um privilégio meu e seu essa liberdade de falar com o Pai. Se você vê lá no Antigo Testamento, as pessoas não falavam diretamente com Deus, elas esperavam que Deus se manifestasse a reis, profetas e sacerdotes. Hoje o véu foi rasgado e eu e você temos livre acesso à oração. E Jesus está lá do lado como nosso advogado para agir, para intervir segundo as nossas orações diante de Deus. E o Espírito Santo é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. Você precisa conhecer isso. É importante você entender que você também, para orar, até as orações que você faz, você precisa abandonar. Abandonar o quê, pastor? Abandonar alguns pensamentos que são da sua velha criatura, que te impede de chegar à soberania de Deus. Então você precisa também orar para que a sua mente seja transformada diariamente. Pouco crente ora, pastora, para que a mente seja transformada pelo poder da palavra. Então, antes de pedir qualquer coisa, a primeira coisa que nós precisamos fazer, Senhor, transforma minha mente. Quando eu ler a sua palavra, às vezes você abre a Bíblia e quer ler a Bíblia e fica 5 minutos na frente da Bíblia, se não for 2 ou 3, mas eu vou dizer muito, 5 minutos já está cansado, abrindo a boca e com sono. Mas sabe por quê? Porque não ora para Deus naquele momento, através da sua palavra, que é viva e eficaz, causar uma transformação na sua mente. Deixa eu te dizer uma coisa profunda para a sua vida nesse momento. Quando nós oramos, o problema não é o poder que Deus tem para fazer o que Ele pode fazer. O problema é eu saber dar a Deus acesso aqui na minha mente para que Ele possa agir segundo a sua vontade. Se você sabe que Deus tem todo o poder, que Ele pode todas as coisas. Jesus orou e Deus ressuscitou Lázaro. Jesus orou e um foi curado. Jesus orou e o cego voltou a enxergar. Jesus orou e o paralítico voltou a andar. Ou seja, a Bíblia é repleta de milagres para provar que Deus não tem problema com o milagre que Ele vai fazer. O problema é como eu entro em comunhão com Deus, em concordância com Deus, segundo a tua palavra. Jesus era lindo nisso. Jesus sabia todos os acessos ao Pai. E quando nós temos acesso a alguém, tudo fica mais fácil. Lembra daquela pessoa que você tem intimidade? E quando você tem uma dificuldade financeira, ou quando você precisa de um remédio, ou quando você precisa de um alimento, ou quando você precisa de uma ajuda, a primeira pessoa que você lembra. Por que você lembra dessa pessoa? Porque você tem intimidade com ela, e você sabe como chegar e pedir, e você tem confiança que ela vai te responder. É diferente quando você tem uma necessidade de pedir a uma pessoa que você não sabe como ela vai responder, porque você não tem intimidade com ela. Então você não sabe nem qual o acesso, nem como começar. Já pediu alguma coisa a alguém que não sabe, que você não conhece? Você não sabe nem como começar a pedir. Porque você não sabe os acessos que vai levar ao coração dessa pessoa, para essa pessoa responder positivamente a você. Então você já vai esperando não. Assim somos nós com Deus, quando não conhecemos a sua palavra. Nós oramos com dúvida e já na certeza da negatividade de Deus a nosso favor, porque nós não conhecemos Ele, não conhecemos o poder. E aí não conseguimos, pastora, o acesso perfeito a Deus. Qual o acesso perfeito a Deus? Um acesso com confiança, porque a gente leu João aqui, diz que nós temos essa confiança, que se pedirmos segundo a vontade dEle, Ele vai responder. Qual é o versículo? 1 João, capítulo 5. Eu tenho um outro versículo versículo 14 e 15. Eu só concluí.
Então, se pedimos segundo a vontade dele, ou seja, se acharmos o acesso na palavra da vontade de Deus, não tem como ele não operar. Você chegou no coração dele. Você que tem filho sabe bem como o filho faz, né? A garganta tá horrível aqui. Toma, bebe aguinha. Você que tem filho sabe bem como o filho faz. Quando o filho não quer, eu sempre falo isso pra Raquel, quando o filho não quer, ele chega, mãe, me dá isso daí, e você fala não e ele começa a chorar. Mas o filho inteligente, quando ele quer alguma coisa do pai ou da mãe, né, a Letícia é assim, ah, mãe, só um pouquinho. Ah, pai, só um pouquinho. Vai, pai, só um cadinho. Dá uma frutinha. Só um docinho. Só um picolézinho. Só um Só uma açaizinho. balinha. Ah, aí, ó. Só um açaizinho. Só um açaizinho. Gente, sabe o que ela tá fazendo nesse momento? Ela tá atingindo o acesso. E o pai não nega, né? E aí, quando atinge o acesso ao coração, não tem como o pai negar. A gente tem que aprender com as crianças. O pai não nega. Jesus ensinou isso. Olha só, se vocês quiserem vir a mim, vocês precisam ser igual às crianças. As crianças são assim, elas sabem achar o acesso perfeito ao coração do seu pai. E elas sabem que quando elas atingem esse acesso, o pai pode não ter condição, mas ele vai mover céus e terras, porque uma hora ele espera concretizar aquela vontade do filho. A Bíblia diz que se nós que somos maus queremos que os nossos filhos atinjam o acesso do nosso coração para dar coisas boas a eles, quanto mais Deus. Ou seja, Deus anseia que nós que chegamos a uma perfeição de oração para tocar o coração dele, para ele responder essa oração com milagres, maravilhas e prodígios sobre a nossa vida. Essa é a verdade da oração a seu respeito. Você precisa viver isso. Amém, pastor? Vou deixar você falar. Amém, você tá falando pra caramba hoje, hein? Meu Deus do céu. Já passou meia hora, misericórdia. É tremendo. Compartilha, gente. Vamos compartilhar aí. Vamos lá, o pastor tá falando de confiança, né? Realmente, nós precisamos ter confiança. Tá lá, para complementar o que ele já falou, tá lá em Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. É palavra aqui. Só palavra que liberta. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Existe um tempo de socorro que o Senhor tem reservado para nós, em todo o tempo, né? E se não tivermos a confiança que Ele está nos ouvindo, como nós vamos orar da forma correta? Porque a oração, deixa eu falar uma coisa para vocês, a oração é declarar a palavra de Deus a respeito daquilo, porque já foi liberado. Todas as vitórias, todas as nossas bênçãos já foi liberado no mundo espiritual, já foi liberada na palavra dele. Ele diz que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Eu não estou lembrada de qual versículo tá, mas nós vamos achar. Mas eu quero falar aqui com você com relação a o caminho para sair das ansiedades. É oração. A ansiedade tem tomado conta da nossa vida. É mesmo isso. Ansiedade para o dia de amanhã, ansiedade para receber a Analise, ansiedade para pagar as contas, ansiedade, uma série de ansiedade assim, para a escola voltar logo, porque as crianças não aguentam mais ficar em casa, nem a gente aguenta. Ansiedade para a gente voltar a cultuar, deu? Ansiedade para a gente não precisar mais usar essa máscara abençoada, ansiedade para as pessoas que estão doentes passar a doença, ansiedade para saber se a gente vai estar no trabalho ou não. Mas qual é a solução para a ansiedade? Oração. E deixa eu te falar uma coisa, não vamos banalizar a oração. Sabe o que acontece? Durante muito tempo foi banalizada a oração. A oração ficou em último lugar. As pessoas, né, por ter suas condições financeiras, por ter força no braço, por saber fazer as coisas, deixam a oração por último.
Só que princípio é princípio, não se mexe em princípios. Existe um princípio. E o princípio de Deus não se muda. Deus é Deus ontem, Deus é hoje e será eternamente. Se ele diz que há poder na oração, há poder na oração. A poder na oração é mais poderosa do que o dinheiro que está na sua conta bancária. A oração tem mais poder do que a força do teu braço. A oração tem mais poder do que a inteligência que você tem. A oração tem mais poder do que você faz no campo físico. A oração tem todo o poder. E a oração, ela é eficaz no requisito da ansiedade também. Sabe o que acontece? Às vezes a gente recebe algumas perguntas com relação a alguns problemas de algumas pessoas. E, pastor, a gente fala assim, você precisa orar. As pessoas acham que orar é pouco. Pastor, não está entendendo meu problema. Pastor, não está entendendo. Eu estou te dando uma solução poderosa. Estamos entendendo e dando a solução. Só que como você não sabe que é oração, aí você acha que não é eficaz. É oração. Mas, pastor, tudo bem, você vai... A gente está falando da ansiedade, né? Se a ansiedade ela aumentar, a gente vai entrar no processo da depressão. Tudo bem, eu estou na depressão. Quase que não saiu. Dá um tapa aqui. Para você falar de ansiedade, posso ler Filipenses, capítulo 4 aqui? Só esse versículo? Ele já tá me contando. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tá aqui. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo. Muito bom! Tem versículo, gente, que é Deus purinho na terra, gente, falando, gente. Você pode dar um aí na sua casa. Podia dar um glória a Deus aí, gente. Uau. Traz alegria entender a palavra de Deus. Por quê? O Senhor diz para nós, nessa noite, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade vai levar a depressão. Agora falei correto. Vai levar a depressão. Se você não controlar, se nós não controlarmos a nossa ansiedade, leva a depressão, e isso é sério. Nós precisamos orar e entregar diante de Deus. Quando eu aprendi isso, toda noite, quando eu sinto que a ansiedade ela quer tomar conta de mim, eu falo para Deus, Senhor, eu estou sentindo isso está me gerando uma ansiedade. Senhor, eu preciso disso, eu entrego diante de Ti, porque isso está gerando uma ansiedade dentro de mim. Ele diz na palavra dele, não andeis ansiosos em tudo, porém sejam conhecidas. Ou seja, eu preciso falar para o meu Pai, para Deus que está no céu, para Ele conhecer a minha ansiedade, e aí Ele vai intervir ao meu favor. Ele diz, sejam conhecidas diante de Deus em vossas petições. Pela oração e pela súplica. Às vezes a gente está orando, às vezes está desesperado, está suplicando, a gente está chorando, a gente está gemendo, a gente está gritando, mas seja conhecida. Tem que ser declarada, tem que ser conhecida diante do teu Pai. Aí você vai falar assim, que muitas das vezes eu falei, muitas pessoas perguntam, mas Deus não é onisciente, Ele não sabe que a gente vai orar? Só que nós precisamos orar para manter o diálogo com o Pai, para manter intimidade com o Pai. Nós precisamos orar igual um amigo seu. Aquele que não é visto não é conhecido, certo? Se você tem um amigo que você não conversa, você vai acabando perdendo a intimidade com ele. Você vai acabar esquecendo dele. E não é isso que o Senhor quer que a gente venha a ser com Ele. Ele quer que cada vez mais venhamos a nos aprofundar. Quando a gente tem um amigo, a gente se converte, certo? Eu tive vários amigos que eu me converti e perdi totalmente o laço. Mas quando eu encontro, eu ainda tenho aquela sensação de amizade. Só que a intimidade não tem mais. A intimidade não é a mesma, porque você não está com contato com aquela pessoa. A mesma coisa é a oração. A oração tem esse propósito. Nós precisamos manter um relacionamento com o Pai para a gente poder ter intimidade com Ele. Porque quando a gente tem intimidade, a gente conhece o que a pessoa precisa. Eu já falei isso, eu não me lembro se foi na live ou se foi numa ministração. Como a gente vai conhecer o nosso Pai e a sua vontade se a gente não ora?
Se a gente não ora, a gente não conhece a sua vontade. É igual um amigo. A gente conhece um amigo quando a gente está em intimidade com ele. E a gente sabe o que ele quer. A gente nem precisa perguntar qual o presente. Vocês já sabem o que eu quero. Vocês não precisam nem me perguntar. Eita Deus, é Vocês direto já essa. sabem o que eu quero. É na lata, hein? Todo mundo sabe o que eu gosto, qual o bolo que eu gosto, qual o salgado que eu gosto, qual o peixe que eu gosto, qual a carne que eu gosto. Todo mundo já sabe. Quem tem intimidade comigo sabe. Se você não sabe, coloca aí que eu vou te dizer no comentário. Então você já sabe, porque você já tem intimidade comigo. Então o que você vai fazer? Quando você, poxa, vou abençoar a minha pastora. Você vai me dar aquilo que eu gosto, porque você tem intimidade, porque você já conversou comigo, porque você sabe os meus gostos, assim é o Senhor. O Senhor, além da gente se fazer conhecido para Ele, Ele também quer nos conhecer. Mas Ele não é onisciente? É, mas a intimidade precisa ter. Deus descia todas as tardes no jardim do Éden para falar com Adão. E isso foi quebrado com o pecado, mas Ele estabeleceu novamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Aleluia. Ele veio a estabelecer novamente essa comunicação, esse contato. E esse contato precisa continuar. A oração, ela é eficaz. A oração, ela é poderosa. A oração muda decretos. A oração muda o nosso quadro. Não é a última opção. Ei, se você está colocando a oração como a última opção da tua vida, está tudo errado. Tem que voltar aos princípios. E o princípio é orar e sem cessar. Colocar diante de Deus as nossas ansiedades. Orar em todo o tempo. A oração do justo pode muito de seus efeitos. E por aí vai. E tudo te leva à confiança. Olha o que Hebreus 4,16, eu coloquei para vocês, mas olha o que Hebreus 4,16 vai falar sobre isso que a pastora está falando. Olha só. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Ou seja, numa ocasião específica. Hebreus está dizendo para a gente chegar com confiança. E isso que a pastora está falando tem muita ligação com isso, porque eu só chego com confiança ao trono da graça quando eu tenho intimidade ao trono da graça. E essa intimidade vem pelo conhecimento da verdade e da libertação que ela traz. Eu sempre falo isso para vocês, pelo menos para aqueles que são da nossa igreja. Porque a libertação que a palavra vai causando na gente vai trazendo uma certa intimidade com o Pai. E essa intimidade, ela precisa existir na nossa vida para quando houver uma ocasião oportuna, eu chegar diante de Deus com confiança. Porque a gente leu lá em 1 João que sabemos que tudo que pedimos segundo a vontade dele, ele vai responder. Mas para ter essa confiança que ele vai responder aquilo que pedimos, precisamos saber qual é a vontade dele. Quando sabemos qual é a vontade do Pai, oramos, agora é a parte que eu quero entrar, orar de acordo com a palavra. Precisa declarar a palavra, senão não acontece não. Uma oração não é eficaz quando não se declara a palavra, porque quando você declara a palavra, você está dizendo para Deus que você tem conhecimento de quem Ele é e qual é a sua vontade. E, logicamente, se você está orando declarando a palavra, você já sabe a vontade de Deus para aquilo que você está orando. Então você não está orando errado. Aí a oração é eficaz. Meu Deus. Aí entra o tema da mensagem, oração eficaz. Você só vai conseguir confiança em Deus quando você sabe a vontade dele. Quando você sabe a vontade dele, você ora declarando a palavra. E quando você ora declarando a palavra, automaticamente você achou o acesso da ação dele na minha e na sua vida. E quando isso acontece, Deus não tem como não agir. Como eu te disse, há um anseio no coração de Deus de responder a sua oração. Mas a Bíblia diz que Ele é fiel e ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então Ele vai sempre ser fiel, não a mim e a você. É lógico que a nós, quando nós andamos no caminho dEle, andamos na palavra. E quando nós oramos segundo a palavra, Deus é fiel e justo para responder segundo a sua palavra. Gente, isso é tremendo demais.
Orar a palavra é um dos fundamentos principais. Vamos ler aqui João capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é a palavra. Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Ele estava no princípio, ele veio à terra, ele morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está nos céus ao lado de Deus e ele espera que nós declaramos toda a verdade a seu respeito diante de Deus, para que ele testifique. Jesus está sentado à destra de Deus com um objetivo: de que tudo aquilo que você declarar na terra, segundo a sua palavra, ele ateste diante de Deus. Uau. Nossa, isso, cara, meu Deus, se tu não tá recebendo isso, meu Deus do céu. Isso é do céu, isso veio. Agora é veio quentinho. Ele tá ali do lado, olha só. Quando você declara segundo a palavra, você chegou com confiança. Quando a sua oração chega diante de Jesus, chega para Deus, diante de Jesus, Jesus está ali, ó, ele é o verbo. Ele estava no princípio. Ele é desde o princípio. Tudo foi feito nele e por ele. Para ele são todas as coisas. Então, quando a oração chega diante de Deus, em nome de Jesus, segundo a palavra, que é o verbo, que é Jesus, automaticamente ele pega aquilo dali e dá um carimbo. Opa, isso daqui está escrito. Pai, podemos cumprir. Oração eficaz. Esse estudo que nós estamos levando a você tende a te fazer parar de gastar tempo com uma oração que só vai te trazer cansaço, mas começar a entregar a Deus aquilo que você tem recebido da parte dele segundo a sua palavra. Deus opera milagres, Deus opera maravilhas, Deus levanta profetas na terra, Deus faz tudo segundo a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Até para receber profecia você precisa conhecer a palavra. Tem gente sendo enganado com muitos sofismas. E a gente fala isso, pastor, as pessoas acham que a gente não acredita em profecia. E a nossa vida é profética nessa terra. Nosso casamento, nossos filhos, nosso chamado ministerial é tudo profético. E nós acreditamos em profecias. Nós só não somos levados por vento de doutrina. Nós não somos enganados. Pastor, mas você conhece toda a palavra? Não. Eu estou conhecendo, como Paulo diz, eu estou conhecendo e prosseguindo em conhecer. E eu dou mais atenção à palavra do que qualquer coisa. Porque o profeta, ele não tem todo o poder, ele é enviado por Deus para fazer aquilo que Deus mandou. Então, se o profeta é de Deus, ele vai segundo a palavra. E se vai segundo a palavra, eu tenho certeza que é Deus falando. Porque eu estou conectado com a palavra para isso. Mas se você não conhece a palavra, como é que você vai definir algo que vem em profecia contra a tua vida, se realmente aquilo é de Deus ou se não é? Se na Bíblia você vai ver que vários homens foram levantados como profetas de Baal e mentiam, e enganavam reis. Nossa, um homem de Deus tem que lutar com 400 profetas. 400 profetas, pastora, tentando convencer um rei de mentira. E um só falando a verdade. Olha que dificuldade. E você acha que com você não é diferente. Todo profeta que vem na sua vida é de Deus. Se você não tiver ciência da palavra. Elias, ele só combateu aqueles profetas porque ele tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não recebe qualquer tipo de profecia. Quem tem intimidade com Deus sabe testificar na palavra o que é de Deus e o que não é. Não vive combatendo. Você não vai me ver, quando alguém chegar para mim e lançar qualquer tipo de profecia, você não vai me ver combatendo, brigando. Amém. Amém, sabe por quê? A pessoa fica, será que ele acreditou? Não tem a ver com o que a pessoa pensa. Se Deus usa criança, Deus usa adulto, Deus usa idoso, usa quem ele quer. Mas quando ele vem, quando o profeta vem até mim, automaticamente, se está segundo a vontade de Deus, testifica na palavra e eu fico tranquilo. Até porque se Deus falou, há no coração de Deus um desejo de cumprir o que ele falou. E eu não tenho que me mover pela profecia. Eu sou movido pelo Espírito. A profecia é apenas um alerta de Deus que há algo novo chegando para mim e para a sua vida.
Amém, pastora? Já foi liberado. Já foi liberado. É só você esperar o tempo oportuno, se posicionar para receber. Eu quero falar sobre oração, que a oração é uma ordenança, sabia? A oração é uma ordenança de Deus. É uma ordem que Ele dá pra gente. Não é que, tô com vontade, não. Uma ordem. Eu vou te provar isso aqui. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5:17, diz assim: orai sem cessar. Irmãos, orai por nós. No 17 e no 25. É uma ordem. Orai. Ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem para mim, está dando uma ordem para você. Orai. Lá em Filipenses 4:6 diz: não andeis. É uma ordem. Não andeis. É uma ordem. Ele está falando: não andeis. Ele está me dando uma ordem. Ansiosos por coisa alguma. Antes, coloca a sua petição em oração e súplica e ação de graça. Ora, suplica e agradece. É uma ordem. Ele também está falando aqui em Efésios 6:18. Não sei se o pastor já leu. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Orando, ele está dando uma ordem. Orando em todo tempo. É uma ordem também lá em 1 Timóteo 2:1. Vem dizendo: antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas e de oração. Ele vem dizendo: estou te exortando antes de tudo. Aqui eu paro. Antes de tudo. Ele diz: antes de tudo, eu te exorto. Use a prática da súplica, da oração e da intercessão. Aí agora eu te pergunto, e eu queria que a gente interagisse agora nesse momento. Você que está com o celular aí. Qual a diferença da oração para a intercessão? Queria que você colocasse aí nos comentários. Nós vamos estar explicando sobre isso. Mas se você sabe, coloca aí no comentário a oração e a intercessão. Qual é a diferença? Então ela é uma ordem. Já foi provada aqui. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no capítulo 4, no versículo 2, vem dizendo: perseverai na oração. É uma ordem. Ele está dando uma ordem para mim, ele está dando uma ordem para você. Perseverai na oração, vigiando, vigia. Ele está dando uma ordem, vigiando com ações de graça. Ou seja, eu vou repetir para você: orai é uma ordem, sem cessar. Não andeis ansiosos, antes de entregar diante de mim oração e súplica e ação de graças. É uma ordem. Antes de tudo, exorto a prática da oração. É uma ordem. Perseverai na oração. É uma ordem. Então a oração também é uma ordem. Como o crente vai se alimentar, como o crente vai sobreviver, a oração é uma ordem. Aí vem uma pergunta que eu já tinha feito. Qual a diferença da oração para a intercessão? Sabe por que muitas das vezes as orações não são eficazes? Porque a gente não sabe orar. A gente não lê na palavra. A gente não declara. A oração é uma coisa, a intercessão é outra. Interceder é uma coisa, a oração é outra. Alguém colocou aí alguma coisa? Não, ninguém colocou nada não. Poxa, gente. Perdendo a oportunidade. Vamos colocar a diferença da oração e da intercessão. A oração já foi tudo isso que a gente falou. A intercessão, já que vocês não colocaram aí, a intercessão é se interpor entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma outra. Ou seja, a oração da intercessão é aquela feita em favor de outra pessoa, se colocar na brecha entre alguém e Deus, em favor de alguém. Quando a gente intercede por alguém, geralmente antes de dormir ou quando acorda pela manhã, a gente não está orando, a gente está intercedendo por essa pessoa. A gente está fazendo a ligação dessa pessoa com o Pai. A gente está se colocando na brecha por essa pessoa. Aí muitas pessoas fazem campanhas de oração por outras e as pessoas nem sabem. E na verdade está intercedendo, está entrando na brecha pelaquela pessoa. Essa é a diferença da oração para a intercessão. A intercessão é você vai colocar diante de Deus essa pessoa. Você vai estar levando essa pessoa, intercedendo em favor de outra pessoa. Você vai estar falando dessa pessoa para Deus. Aí você vai estar intercedendo. Você vai estar andando na brecha por ela. E nós temos que fazer isso, orar uns pelos outros.
Quando na Bíblia diz que a gente deve orar uns pelos outros, ele está dizendo, intercedei uns pelos outros. Senhor, eu intercedo agora nessa manhã, eu intercedo agora nessa noite, pela minha mãe, pelo meu pai, intercedo agora pelo meu filho que saiu, foi pra balada, eu não sei onde tá, eu intercedo pela salvação do meu pai, pela salvação da minha mãe, eu intercedo, eu estou intercedendo, estou entrando na brecha. E é uma hora ótima para você começar a declarar a palavra nesse momento, sobre o filho perdido, sobre o parente que está desviado, sobre aquela pessoa que não anda firme nos caminhos de Deus. É uma hora ótima para você começar a interceder por essa vida e declarar a palavra. Declarar versículos segundo a palavra de Deus que dizem que você e a sua casa vão servir ao Senhor e ninguém vai se perder. E aí você precisa conhecer esses versículos para você declará-los diante de Deus, a chegar ao trono da glória com confiança. Porque se você não ora certo, sem conhecimento da palavra, após orar, falar para Deus somente as suas súplicas vai te causar medo. Porque você não sabe se Deus ouviu. E qualquer coisa que você ouvir, né? Qualquer barulho, que o diabo adora fazer barulho para nos assustar, você acabou de orar, o diabo faz um barulho e você treme. Porque você não tem confiança naquilo que você pediu, naquilo que você orou e naquilo que você declarou. Mas quando você tem confiança, né, você entende que Deus vai dizer, Jesus vai dizer na palavra dele que nós nos achegamos a ele e ele se achega a nós. Eu me acheguei a ele em oração, segundo a sua palavra, ao acesso que ele me deu para que a vontade dele se estabelecesse, agora ele se achegou até mim. Agora, se meu filho saiu, né? Se meu parente saiu, se aquela pessoa que eu amo está no mundo, está perdido, agora se o diabo está dizendo para mim que vai roubar, que vai matar, que vai destruir, ele já está repreendido em nome de Jesus, porque eu já cheguei com confiança diante de Deus, já coloquei a vida daquelas pessoas agora verdadeiramente nas mãos de Deus, e eu sei que Deus não vai deixar o diabo fazer a vontade dele, porque Deus sabe o que eu tenho no meu coração e o que eu declarei diante dele. Aí tudo muda. Jesus, eu acho lindo, pastor, é quando Jesus vai orar, que ele fala o seguinte: Pai, eu vou te pedir algo, né? Eu vou te pedir que me ouças em algo, mas eu sei que em tudo você me ouve. Eu só falo assim para que eles que estão aqui em volta creiam que eu sou enviado teu. Parou não. Sabe, é lindo isso, por quê? Porque Jesus, quando ele vai falar com o Pai, ele não tem dúvida que o Pai já está ouvindo ele. Porque ele está totalmente conectado com o Pai. Quem está conectado com o Pai não tem dúvida. Quem está conectado com o Pai anda na palavra. Então não tem dúvida. Muitas das vezes você já me pegou orando assim: Pai, eu te peço algo em torno de um fulano de tal, e eu sei que tu ouves, porque tu estás presente, tu confirma no meu coração que tu está ouvindo a minha oração segundo a tua palavra. Automaticamente isso me dá uma confiança na palavra de Deus, que Deus já está me ouvindo e que eu não tenho dúvida que Ele está operando a partir daquilo que eu estou orando. Gente, precisa haver uma constância na oração para chegar a esse nível de intimidade, chegar a esse nível de saber o que pedir, como pedir e de que forma proceder. Ter essa liberdade de falar com o Pai como você fala com um amigo, não com um colega, com um amigo. Uma pessoa que você sabe que te ouve e tem capacidade de responder. Deus quer esse nível de intimidade com você. Eu declaro sobre a sua vida que através desse estudo que nós estamos fazendo aqui agora, diante dessa live, dessa simples horinha que nós separamos para falar sobre isso, eu declaro que as coisas comecem a mudar na sua vida. Comece a gerar um nível de intimidade diferenciado sobre ti. Comece a mudar agora o seu nível de autoridade sobre o reino das trevas, segundo o conhecimento da palavra. Eu declaro que em nome de Jesus, ao pegar a palavra, agora seja declarado na sua vida, em o nome de Jesus, que haja repreensão de tudo aquilo que bloqueia a sua mente, tudo aquilo que tira a sua ligação, e que ao abrir a palavra haja
pleno conhecimento da verdade na sua vida, para que depois de conhecer a vontade de Deus, você declare a palavra com fé, com confiança, e veja a operação de Deus, veja o mover de Deus em nome de Jesus, operando através de você. E que nenhum barulho que o diabo costuma fazer para te causar medo, ou gente, medo não faz parte da fé. Medo é barulho do diabo. Tem gente assustado aí nessa epidemia com medo. Tem gente acuado, sabe por quê? Porque todas as vezes que ela tenta dar um passo, Satanás faz um barulho e ela se ecoa, vai para um canto e se esconde. Eu repreendo todo medo na sua vida. Amém. Você precisa ter cautela. Se é para usar máscara, usa. Se é para usar álcool gel, usa. Até álcool gel, tem gente gastando 1 litro de álcool gel por dia, pastor. Tá dentro de casa, não sai de casa e limpa a mão toda hora com álcool gel. Só misericórdia. Sabe o que é isso? Medo. Satanás já fez barulho e te acuou no canto. A Bíblia nos ensina a fazer tudo com equilíbrio e decência. Decência. Desculpa. Decência. Então, não deixe o medo de Satanás te engolir, né? Em meio a essa crise. Vai para a palavra. Precisa usar álcool gel? Precisa usar máscara? Precisa. Isso é necessário usar quando você sai na rua. Tem gente que fica andando dentro de casa sozinho, tá dentro de casa de máscara o dia todo. Tem necessidade. Você precisa ter sabedoria. Precisa manter o distanciamento social. Precisa lavar as mãos. Precisa. Mas tem gente que já tá dando alergia na mão porque não para de lavar a mão 5 segundos. E não procura nem saber se tem necessidade. A Bíblia te ensina equilíbrio. Você precisa ir para a palavra para ter equilíbrio e parar de ficar gerando na sua mente os seus pensamentos de justiça. E aí, você não foi chamado para andar segundo a sua justiça, não. Você foi chamado para andar segundo a justiça de Deus. Às vezes as pessoas veem, pastor, a nossa vida diante dessa pandemia. Não tem como a gente não falar disso. Mas, gente, eu não deixei de visitar quem tinha que visitar. Eu não deixei de orar por quem tinha que orar. Eu não deixei de acudir quem tinha que acudir. Não deixei. Tem uma forma, gente, de a gente colocar a máscara sem embaçar o óculos. Só botar em cima. Amém, pastor. Entendeu? Só botar em cima, ó, fica show de bola, não vai embaçar. Então tudo com sabedoria, com decência, com conhecimento da palavra. Sabe o que acontece? Eu amo aquela palavra em Tiago, né? Tiago que vai falar, submeta-se a Deus. Guarda isso, submeta-se a Deus. Quando eu me submeto à palavra de Deus, eu resisto o diabo e ele para de fazer barulho. Pois é. Tudo que você precisa submeter a Deus, qualquer coisa. A pastora falou uma coisa aqui riquíssima. Gente, qualquer informação da mídia que causa terror vai primeiro para oração e para a palavra. Não é depois, não é ouvir o William Bonner falando para depois decidir se você vai orar ou não. Não pode falar o nome. Ah, já falei. Não é ouvir a Globo Lixo falando, não. Vai primeiro para a palavra, vai primeiro para a oração. Deixa Deus falar contigo, porque o Deus da sua vida, Ele é todo poderoso e Ele pode resolver todos os problemas dessa terra. Ele vai resolver, eu creio. E se Ele não resolver todos os problemas dessa terra, porque Ele tem um propósito até para as coisas que acontecem, Ele vai cuidar da sua vida diante dos problemas que estão acontecendo nesse cotidiano. O que você não pode é ser acuado pelos barulhos de Satanás. As pessoas confundem às vezes, a gente não ter medo de algumas coisas, não é porque a gente quer ser valente, não, é porque a gente sabe o propósito de Deus na nossa vida, para que nós estamos aqui, e isso não vem de nós mesmos, isso vem dos céus, isso vem do conhecimento da palavra. Eu oro para que você chegue a esse conhecimento, eu falei isso ontem na reunião, você foi preparado por Deus para esse momento, para as dificuldades dessa terra. Você foi preparado para estar em oração nesse momento. Você foi preparado para ter conhecimento da palavra. Você foi preparado para ser instruído em todas as coisas. Seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, possa estar precisando de uma palavra de Deus, está acuado dentro de casa, precisando de uma palavra de Deus, e você está acuado com o barulho de Satanás do outro lado. Não, igreja, não. Tem alguma coisa errada, pastor. Verdade. Alguma coisa errada. Mas a gente está aqui para isso, justamente para isso. Para orientar cada um de vocês
a respeito da oração eficaz. A oração eficaz é o que está dentro da palavra de Deus. A oração eficaz é aquela que a gente obtém o resultado mais rápido, e o sucesso dessa oração está pautada na palavra. Então, se voltarmos para a palavra, seja na situação de ansiedade, seja na situação financeira, seja na situação de doença, se nós declararmos a palavra em oração, será atendida as nossas orações e será feita conforme aquilo que foi orado. Isso que é o mais importante. Existem vários tipos de orações. De repente, na outra live a gente continua falando. Tem muita coisa para falar. Tem oração da fé, tem oração intercessória. Pera aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem vários tipos de oração. Ó, tem a oração unânime, tem a oração de consagração, tem a oração de louvor e adoração, tem a oração de entrega, tem a oração da intercessão, que a gente já falou, tem a oração de concordância, tem a oração unânime, tem a oração em línguas. Tem vários tipos de oração. E aí a gente pede a você para colocar aí qual tipo de oração que você quer que a gente fale na semana que vem. Que já tá? Passamos 11 minutos, pastora. Então você coloca aí qual tipo de oração. Vou repetir. Tem a oração da fé, essa que nós falamos hoje, tá? Então, a oração da consagração, tem a oração de louvor e adoração, tem a oração de entrega, essa é importantíssima. Tem a oração em línguas, tem a oração de intercessão, que já também falamos o que é. Tem a oração de concordância, tem a oração unânime e pontos, finir. Deixa eu só te falar uma coisa. Quando alguém te chamar para orar, escuta a voz do Espírito Santo para orar da forma correta. Se você for orar na casa de alguém, vai pedindo discernimento. Espírito Santo me diz de que forma eu vou orar, por que eu vou orar. Não sai orando tudo e todo mundo, não. Escuta primeiro a voz do Espírito, porque senão vai ser um esforço jogado fora. Nós precisamos pegar o nosso esforço, a nossa vida e aplicar da forma correta. E qual é a forma correta? Ouvindo a voz do Espírito. Então, se eu posso te dar um toque, eu te dou esse toque. Se alguém te chamar para orar para alguma coisa, primeiro escuta a voz do Espírito Santo. O que eu vou orar? Eu vou orar o quê? Pelo casal? Eu vou orar o quê? Pelos filhos? Eu vou orar o quê? Pela família? Se você não tiver ainda esse discernimento, pergunta para a pessoa especificamente qual o tipo de oração que você quer que eu faça. E aí você vai estar fazendo uma oração intercessória. Oração por em alguém. concordância também. Mas isso a gente não vai falar isso agora. Não, depois a gente fala. A oração em concordância, a oração unânime. Então são coisas assim Até porque eu tô importantíssimas. falando isso porque às vezes a pessoa pode pedir, ora por mim, e você não pergunta o que é. Aí a pessoa fala, ela queria uma direção, te dá uma direção pra oração, mas por você não ter perguntado, você tá orando por outra coisa que não tem nada a ver, e aí não alcança o coração da pessoa naquilo que ela tá precisando. Não alcança o coração da pessoa, não alcança o coração de Deus, e você se desgasta à toa. Desgasta e não vê então resultado. A oração ela é eficaz. Eu quero que isso fique bem gravado. A oração do justo pode muitos seus efeitos. A oração tem que ser sem cessar. A oração é poderosa. A oração muda decretos. A oração muda o quadro da sua história, Aleluia. Da sua família, Aleluia. Da sua família contra você, muitas das vezes. A oração ela muda. Eu sou prova disso. Eu orei por muitas situações e foram mudadas. Sabe por quê? Eu sei que de mim mesmo eu não consigo resolver nada. Quando eu oro, eu estou falando, Deus, resolve por mim. E se Ele tem todo o poder, Ele vai resolver. E nós precisamos perseverar em oração e acreditar, entrar confiadamente, entrar com confiança à sala do trono e saber que existe um Deus que está intercedendo em nosso favor. Jesus Cristo é aquele que é o nosso advogado, Ele que está ali. É o nome dele que tem todo o poder. Amém. E quando não sabemos orar, temos o Espírito Santo. E por aqui eu encerro. Aleluia. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco para a sua vida nessa uma horinha aí de palavra de Deus. Deixamos muito versículo bíblico. Se você tiver alguma dúvida, volte aí e reveja esse vídeo que vai ficar aí no Facebook aí para você ver
estude a palavra, segundo aquilo que a gente lê, os versículos estão aí. Só a Juliana Ore. que colocou aqui, oração de entrega. Qual o tipo de oração que você quer que a gente fale? Tiver dúvida, pergunta, coloca aí durante a semana. Semana que vem a gente vai voltar, tá, pastora? Falar sobre oração. Vamos. Tá bom? Vamos falar. Em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida agora, finalizando esse assunto. Amém, pastora? Amém. Pode orar, pastora. Amém, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela vida dos teus filhos, pela nossa vida, Deus. por todo o teu mover, Senhor, porque na tua palavra diz que não recebemos nada que não venha de ti. E nós sabemos, Senhor, que tudo que está dentro de nós vem do teu Espírito. É verdade. Porque buscamos a sua palavra e estamos declarando ela nessa noite na vida dos teus servos e das tuas servas. Senhor, entra tu, Senhor, Deus querido, na mente, transforma, Senhor, através da tua palavra, que teus filhos venham ter ânimo de te buscar, Senhor, e te conhecer, Pai, te buscar e te conhecer e alcançar a libertação naquilo que eles precisam ser libertos. Senhor, nós declaramos que todo medo, que todo pânico caia por terra e é no nome de Jesus. Pai, nós declaramos também, Senhor, que toda ansiedade que tem sido gerada nesse tempo, também, Senhor, venha ser entregue, Senhor, diante de Ti, como diz a Tua palavra. Tem que ser conhecida diante de Ti, então que a nossa ansiedade, ela venha estar sendo conhecida diante de Ti nessa noite. Porque nós sabemos, ó Pai, que Tu é bom e Tu intervém, Senhor, em nosso favor, através do Jesus Cristo, que está à Tua destra, é o nosso advogado. E se não sabemos orar como convém, temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, nós declaramos também a cura para aqueles que estão enfermos. Pai, porque na Tua palavra diz que Tu levou sobre Si as nossas dores e os nossos cansaços. Tu levou sobre Si, Senhor, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, sobre as Suas pisaduras. Nós somos sarados. Nós não vamos ser, nós já somos sarados. Como diz a Tua palavra, eu declaro ela nessa noite em nome de Jesus. Pai, que os Seus filhos venham viver melhor, Senhor. Amém, Senhor. Pai, que tem reservado na Tua palavra, porque já foi liberado no mundo espiritual. Na Tua palavra diz, Senhor, que nas regiões celestiais já foram liberadas toda sorte de bênção, Senhor. Na Tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem, Senhor. Aleluia. Eles vão seguir a nós, aqueles que creem, Senhor. Os sinais já estão aí, Senhor. Amém, e para Jesus. aqueles que creem vão acontecer e é no nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a Tua palavra, Deus, viva e eficaz, entrando dentro da nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, Pai. E transformando, e nos fazendo um ser humano melhor. Senhor, nos fazendo, Senhor, como caráter, Deus, Pai, aprovado diante de Ti, Senhor. Para impactar, Senhor, essa nação, para impactar a nossa casa, para impactar o nosso casamento, para impactar os nossos filhos. Nós declaramos a Tua palavra no nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus. Beijo a todos. Beijo a todos. Boa noite. Beijo pra Carla. Fique beijo na pra paz. Daniele. Beijo pra Betânia. Beijo pra Sônia. Beijo, mas pra quem? Só tem mulher hoje, né, na live, né? Gente, Tem homem não, aí? tinha um Tiago aqui que eu não sei quem é. Mas aí Os homens você também vão mandar coloca aí, coraçãozinho, ó. você que tá ouvindo depois, coloca aí qual tipo de oração que você quer que fale. A oração, a Letícia no meio. Coraçãozinho pra vocês. Fruto e vida na sua vida. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Beijo. Fica na paz. Fica com Deus.